Hello, então tá gravando, tá? Beleza. Vou colocar aqui, né? Para vocês. Isso, tá certinho. Então, ó, de uma maneira bem rápida aqui para te responder, tá? Você conhece o Google Classroom? Tá? Aqui a gente tem um muralzão, tá? Vou repassar de novo esse aqui, tá? E aqui tem as atividades, tá, Danilo? E respondendo a tua pergunta aqui, tem videoaulas, ó. Eu já tenho as 2 aulas aí da semana passada gravada aqui, tá? Então, você vai ter hoje aí diversão, tá? Você vai assistir as 2 aulas aqui, ó. De 1 hora e 2 horas cada, né? Tá bom? Beleza. Então tá todo o conteúdo aqui. Eu vou te explicar o... Se você assistir tudo aqui também, você vai entender tudo, porque é justamente o que eu passei na aula, tá? Beleza? Tranquilo, você pode ficar tranquilo que a gente corre atrás aí. É? Então tá bom. E o Google Class você conhece já. Posso ficar sossegado também. Já tive um contato já. Ah, é? Olha que bom. Então tá bom. Bom, então vamos pra frente, né? Que atrás vem gente. Deixa eu ver aqui, ó. Rolar mal um pouquinho, né? Aqui, ó, eu tenho a minha disciplina, objetivos, tal. Você dá uma olhada aqui no PDF, que basicamente está falando do que é a disciplina, tá? Aqui tem a minha apostila, com o material que eu vou seguir de aula. Aqui tem o link aqui da nossa videoaula, né, do Google Meet, tá? Então, se você esquecer, perder, tá aqui, ó. Esse link é fixo, tá? A gente vai usar sempre esse link aqui para dar aula, tá? Na minha disciplina. Disciplina é de quinta e sexta-feira comigo, tá? Então, são 2 dias na semana aí que vocês ficam comigo, tá? Tem o link aqui do Google Meet. Aqui as videoaulas que eu estou gravando, tá, gente? Assistam, tá? Se vocês tiverem dúvida, né? Tá aqui para isso. Não sei se vocês chegarem a ver, né? Depois aí que eu gravo, geralmente no dia seguinte, né? Eu posto aqui, tá? Isso aqui fica gravado aí no YouTube como não listado, né? Então tá aqui a aula, tá? Isso aqui é a minha primeira aula. Não sabe nem andar. Aqui, ó, tá? Então, desde o começo aí, então ele fica no YouTube aqui, mas ele é não listado, quer dizer, ele não fica público, tá? Esse vídeo aqui, exatamente porque a aula é destinada para vocês, tá? De fala nome do aluno, etc. Então, só quem tem acesso à minha aula aqui, ó, que são meus alunos, tá? É que podem acessar esse vídeo, ok? Então estão as 2 aqui onde eu explico aí, né? Tem aula gravada, né? Tem todo o conteúdo, tá? Então vai ter bastante aula aqui, tá? Toda semana eu vou ficar postando aqui para vocês. E aqui começa a ter um exercício do Google Forms. E a gente teve essa atividade aqui, tá? Tem uma atividade inicial que é jogar, tá? Tem um joguinho, tá? Que está explicado aqui num desses vídeos, beleza? E aqui tem essa história da computação aqui, que eu peço para ver 4 filmes, tá bom? E fazer um resumo. Deixa eu pôr eu aqui para eu poder me ver aqui. Então aqui você vai colocar esse resuminho, tá? Aqui tem a atividade, ó, fazer um resumo de 20 linhas de um filme. Tem os 4 filmes aqui, 4 resumos, tá? E a gente, que é a primeira aula, né? A gente começou a fazer esse aqui, ó, o segundo tópico, que é o tópico de fluxograma, tá? Ok? Então até passou um pouquinho de conteúdo, né? E aí eu vou pedir para vocês correr atrás mesmo, tá, Danilo? E o outro rapaz lá, eu mandei e-mail para ele, não sei por que ele não veio. Vocês têm contato com ele? Tiveram contato com ele agora? Se vocês puderem chamar, né? Deixa eu ver o nome dele de novo aqui. Que é importante que ele não falte. Eu mandei e-mail para ele, mas não sei se ele viu, né?
Eu mandei até antes da aula, né? É o Nicolas, tá? É isso, né? Danilo Franco Neto, é você, né? Nicolas Mendes, tá? Então, ó, chama o Nicolas, tá? Ele não... Vocês tiveram aula com o coordenador agora? Teve uma apresentação, né? Agora tá 7 até as 8 e pouquinho. Isso, mas ele fez especialmente pro pessoal novo, tá? E o cara faltou. É, pois é. Então tá bom, né? Deixa eu pôr aqui a presença de vocês. Alright. Tá? Então tá bom. Ó, vamos dar sequência então a nossa... Então a gente tem o que, tá? Até pro Danilo aqui, né? A gente fez o exercício do 2 ao 5, do 1 ao 5, aliás, né? Que eu pedi para vocês entregarem, tá? Então vou até fazer ele aqui, né? Explicar de novo, né? Rapidinho, né? Do que é. Essa é a nossa primeira atividade e qual que é o sentido dela, tá? Na verdade, o ato da gente programar, tá, gente? É a gente ver um determinado problema. Problema que eu digo é uma situação qualquer, tá? Por exemplo, tomar água é um cenário, é um problema, né? Vamos dizer assim, né? Se eu tenho um objeto assim que ele não tem inteligência nenhuma, porque meu gato veio aqui, tá cheio de pelo aqui, só um pouquinho. O bicho dorme em cima do meu teclado, é fogo. Então, a hora que a gente tem um cenário qualquer, por exemplo, de beber água, tá? Que a gente imagina que a gente vai programar um robô, tá? Que não tem inteligência, por exemplo, para executar essa tarefa de beber água, tá? O que eu vou ter que passar para ele? Eu tenho que passar instruções, tá? Que sejam válidas, que ensinem esse cara aí, o meu robô, né? A executar essa tarefa, tá? Então, qualquer tarefa que eu for executar, ela passa a ser um problema, tá? Entre aspas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que passar instruções de uma forma organizada, tá? De uma forma inteligente, eficaz, tal, para que esse meu robô, tá, consiga executar essa minha tarefa proposta, tá? Então, basicamente, tudo que eu for fazer dentro da computação, a gente dá para entender como um problema, entendeu? A gente pode tratar isso como um problema a ser resolvido pela inteligência, pela nossa inteligência, tá aqui, né? Ó, nós aqui, né? Então é a nossa inteligência aqui que vai fazer o quê? Vai programar, a gente empresta a nossa inteligência, né? Para um cara que não é inteligente, que é o computador, tá? O robô, né? Para ele poder executar essa tarefa que eu estou querendo. Entendeu? E o primeiro passo, isso que é programagem, tá? Então eu faço o quê? Eu dou comandos aí para o meu computador para ele executar uma tarefa para mim, tá? Em geral, a gente pode tratar essa tarefa aí, tá? Como uma tarefa, começou assim pelo menos, né? Inicialmente, né? Uma tarefa repetitiva que a gente não quer fazer. Ou que a gente não tem interesse em ficar executando, tá? Então, uma tarefa que você sabe, né? Por exemplo, do Alan Turing, lá que tem o filme, né? Do cara, né? Então ele tinha que fazer conta milhões de vezes, né? Alguns de vocês aí mandaram a quantidade lá, né? Bilhão de vezes, né? A mesma conta, tá? Muitas vezes. Isso aí é uma tarefa repetitiva, né? E que a gente não consegue fazer muito rapidamente. Então ele tinha lá o código dos nazistas, né? Que era criptografado pelaquela máquina que chamava Enigma, né? E esse código aí, que é esse aqui, né? Ó, era isso aqui, né? Isso aqui acho que é o ENIAC, né? Que era o computador lá dos americanos, né? Então, esse cara aqui, o Alan Turing, o que ele fez, né? Ele desenvolveu essa máquina aqui para poder fazer o cálculo mais rápido. Mas o que é o cálculo mais rápido? É o mesmo cálculo sendo feito milhões de vezes, tá? Como a máquina funciona com impulso elétrico, né? Vamos dizer assim, fica muito mais rápido de executar essa tarefa, tá?
do que a gente, por exemplo, né? Então, para a gente, que seria uma tarefa complexa, né? Na verdade, ela não é uma tarefa complexa, tá? Na verdade, é aquele cálculo lá que ele é repetido muitas vezes, tá? Então, essa foi a questão. Aí ele desenvolveu esse aparelho aqui para poder fazer, né? Esse equipamento, né? Para poder fazer esse cálculo muitas vezes, tá? Que é uma tarefa repetitiva. Então, começou assim, tá, gente? E basicamente a informática também é feita com esse propósito, tá? Então o computador ele fica computando as coisas pra gente, né? Fica calculando, tá? A função dele básica é computar. Computar é calcular, tá? Então uma tarefa primordial aí do computador é fazer cálculo, tá? É uma das atividades dele, tá? Que ele faz com primazia, né? Tá? Que ele faz muito mais rápido que a gente. Ok? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar instruções para essa máquina aqui, para ela poder fazer esse cálculo, ou essa conta, ou resolver um problema, uma determinada situação, tá? N vezes, beleza? Então, se a gente for fazer uma determinada tarefa, tá? Ou se a gente pede para o computador executar uma determinada tarefa, o que eu faço? Então eu vou ter que fazer o quê? Com que essa tarefa ela seja a melhor possível, tá? Então o programa ele vai ser tão eficiente quanto a gente consiga pensar numa solução boa, tá? Para aquela atividade ou para aquele problema que eu estou pedindo. Então, o que vem ser uma atividade boa, tá? É uma atividade que eu tenho um fluxo de dados, tá? Um fluxo de informação que é racional, tá? Que ele é eficiente. Então o fluxograma ele tem que ser eficaz, eficiente, lógico e completo, tá? Que a gente já tratou aí na aula passada, né? Então ele eficaz, né? O que é? Ele fazer a tarefa certa. Então vai beber água, tem que beber água, tá? Eficiente, fazer a coisa da forma otimizada, melhor possível, tá? Maneira rápida e com menos gastos, tá? Então eu dei aquele exemplo, né? Ele pode sair de Salto e ir para São Paulo direto, tá? Pegando a Raposo, né? Ou a gente pode ir lá pelo Rio de Janeiro e dar a volta. Eu estou fazendo isso, mas não estou sendo eficiente. Eu posso sair de Salto, ir até São Paulo e passar pelo Rio de Janeiro. Eu consegui chegar em São Paulo? Sim. Foi eficiente? Não, tá? Então tem a melhor forma de se fazer as coisas. E aquela forma lógica, tá? Que é de pensar corretamente, tá? A maneira de fazer isso, tá? Não ser confuso, tá? Então a gente tem que ser racional, tá? Porque eu não posso passar informações que são dúbias, tá? Que causem confusão para o computador, vamos dizer assim, né? É até meio estranho falar isso, né? Mas ele tem que ser lógico, porque o computador é lógico, ele pensa com matemática, tá? Então a gente tem que aprender um pouco, que é o que vai ser essa disciplina aqui, né? Para a gente aprender a pensar como o computador pensa, vamos dizer assim. Ou entender o jeito que ele pensa para a gente passar a instrução que ele espera que a gente passe, tá? Então se a gente tiver uma cabeça confusa, vamos dizer, né? Ser meio doido assim, a gente vai passar um programa doido, tá? Que um professor meu falava, né? Se a gente não tiver um raciocínio lógico interessante, a gente vai informatizar o caos, tá? Então não é interessante a gente fazer isso, tá? A gente passar aquela informação incorreta, incompleta, dúbia, tá? E o processo tem que ser completo, tá bom? Então eu pedi para vocês, porque não pode faltar fases aqui. Se eu passar alguma fase incompleta, por exemplo, para um robô tomar água, é possível que ele não chegue a completar a tarefa, tá? Então daí a gente fez uma brincadeira aqui do fritar ovo, né? E eu passei para vocês aqui, como é que a gente faz para fritar um ovo, né? Esse aqui, na verdade, gente, é um exercício para a gente começar a detalhar, tá? Mais as atividades que a gente faz no dia a dia, tá? Então, por quê? Porque a programação ela pede isso, tá? Pede que você seja detalhista, tá?
que você pense em todos os aspectos que você tem que fazer para executar uma tarefa. Por quê? Se você for imediatista, tá? Você não vai conseguir programar o computador de forma eficiente, tá? E não é assim que ele quer. Ele quer a tarefa passo a passo, tá? Desse jeitão aqui, ó. Que eu fiz aqui bem a grosso modo, né? Aqui com poucas tarefas para caber na página também, né? E de uma maneira aqui da gente fritar o ovo, tá? Que não é a melhor nem a mais eficiente. Eu só fiz uma aqui, ó, que eu chutei, exatamente para a gente poder fazer essa análise aí. Geralmente em sala de aula, o que eu peço? Eu peço para que todo mundo não leia essa página aqui, pegue essa imagem aqui, ó, e tente falar, cada um faz a sua experiência do fritar ovo, tá? Então cada um tem um jeito de fritar ovo, tá? Aí o que a gente faz? A gente faz combinações para a gente tentar entender qual que é a melhor forma de fritar o ovo. Entendeu? E teve caso aí de gente que coloca o ovo dentro do copo d'água para ver se está podre, não tá. Tem umas loucuras assim, né? Aí usa manteiga, o outro usa óleo, o outro não usa frigideira, usa panela, sei lá, né? O outro verifica se tem gás, não tem, tá? Se tem fósforo, o outro não usa fósforo, fogão é elétrico. Tem N possibilidades, tá, gente? Tem muitas variáveis aqui, numa tarefa super simples, que nem essa aqui, né? A gente tem muitas possibilidades mesmo que a gente pode ter de análise, né, da situação, tá? Se você for para uma casa de um americano, por exemplo, vai ter aqueles cooktop elétrico, né, sei lá, né? O pessoal já não usa tanto gás assim, mas aqui no Brasil é comum, tá? Então, como que a gente faz para poder criar um modelo assim eficiente para fritar ovo, por exemplo, em qualquer lugar, tá? Então, a gente tem que criar um modelo genérico, um fluxo aqui, ó, genérico, tá? Que a gente consiga fazer com que o cara consiga fritar o ovo em qualquer situação, tá? Esse é o ideal. É difícil. Porque a tarefa de fritar o ovo, por mais que pareça boba, né? Como eu disse, aí tem muitas variáveis, né? Tem muita coisa a se pensar. Se a gente começar a olhar aqui em tudo que a gente podia analisar, né? Dentro do fritar ovo, tem milhões aqui de coisas que a gente pode analisar, né? Que pode dar errado, tá? Do fritar ovo, tá bom? Mas eu fiz aqui um genérico, né? E eu pedi para vocês fazerem mais ou menos isso aqui, ó, tá? Usando exatamente esses elementos aqui. Por quê? Esses elementos aqui que eu digo são esses desenhos, tá? Porque cada desenho, gente, tem uma função específica, tá? Ele tem um propósito. Então, ó, essa bolinha aqui meio esticada aqui, quer dizer que é o terminador, ó. Tá vendo que esse desenho aqui é igual a esse aqui, né? Só mudei a cor, tá? Por quê? Aqui começa e aqui termina. Então ele é o mesmo objeto, tá? De início e de fim, tá? Que a gente chama de terminador, tá bom? Essa aqui é o retângulo, né? É uma atividade, tá? É um processamento que a gente usa dentro do fluxograma, tá? Então ele tem que ter uma atividade contida dentro dele, ok? E aqui eu tenho uma pergunta, tá? Dentro do losango. Então o losango ele é feito para isso. Quer dizer, toda vez que você faz um losango, quer dizer que eu tenho uma pergunta aqui dentro dele, uma condição, tá? E a pergunta genérica que a gente faz aqui dentro de um fluxo para computador, tá? Vou começar a pensar assim, né? A resposta que eu espero é um sim ou não, tá? Isso é binário, tá? Então eu vou falar que é verdadeiro ou falso, que é sim ou não, ou que é 0 ou 1, tá? Que é isso aqui, ó. Então vai conduzir para o sim ou vai conduzir para o não, tá? É assim que a gente tem que começar a pensar agora. E a pergunta que você vai fazer para o computador também tem que ter esse viés, tá? Esse propósito. Então o ovo está pronto, tem que ter... Quer dizer, você tem que fazer uma pergunta que a resposta tem que ser o quê? Sim ou não. Tá? Entendeu? Você não pode ter um talvez aqui. Isso não funciona aqui para o computador. Tá? Seja o mais claro e objetivo possível. Então, dentro desse modelo aqui, ó, que eu pedi para vocês fazerem os fluxogramas, tá? Com essa ideia. Usando o quê? 3 elementos. Tem que ter início, tem que ter fim, tá?
tem que ter a seta, que ela vai dar a direção aqui das coisas. É simples, não, moçada? Tem a setinha, eu vi que vocês fizeram, tá? Setinha aqui dá a direção, tá? Isso aqui são atividades que você vai fazer. Então tem a sequência da atividade que você vai fazer, tá? Tem que ter lógica essa sequência, tá? Se não tiver, daí eu discuti aí com vocês, né? Dei umas dicas, tal, fiz algumas correções pra gente aprender, né? Então, ó, não pode usar tal objeto. Você não pode usar, por exemplo, que eu vi alguns colegas, né, colocando alguns objetos aí aleatórios. Ah, gostei desse que é mais bonito. Não pode, tá, gente? Você tem que usar o objeto certo, tá? Então não pode você inventar aí. Por quê? Porque você está passando a informação errada. Quem está lendo aquele fluxo vai entender de uma forma diferente. Se você usou um desenho, né, um objeto aqui, ó, que tem uma função diferente daquela que ele é proposto, tá? Então, não pode fugir disso. Os objetos que eu passei aqui, vocês que eram possíveis de vocês fazerem, é esse daqui, ó, tá? Esses 5. Aí dessa aqui, desses primeiros exercícios, a gente exclui esse aqui, ó, que é uma entrada manual e uma exibição. O que é entrada manual, tá, gente? É alguma coisa que você digita no teclado. Por exemplo, vou perguntar assim, digite seu nome, tá? Então eu informo aqui, ó, no teclado. E aqui tem o exibir, esse daqui, ó, é um símbolo para mostrar na tela, tá? Isso aqui você pede a informação via teclado, e esse aqui eu estou mostrando, por exemplo, o resultado, tá? Na tela. Fiz uma conta, dá o resultado. Vai para onde? Vai para a tela, tá? Entendeu? Imagina a época do Alan Turing lá, como é que era o negócio, né? Tinha tela aquele computador? Vocês viram o filme? Todo mundo viu? Vocês viram que não tinha nem teclado, nem monitor, né? Não tinha tela, né, o computador dele. Era com botão. Tinha uns botãozão lá que você colocava, tá? E o resultado dele era assim também, tá? Não tinha tela. Você imagina uma coisa dessa? Estranho, né? Imagina um computador sem tela, né? Então, mas não tinha. Então, o que ele mostrava isso aqui, ó? Ele mostrava uma entrada de dados, que eu apertava uns botões lá, tá? Ele apertava, né? Aliás, né? Processava lá o Christopher, né? Processava essa informação, né? Não tinha memória, tá? O computador não tinha memória. E ele colocava um botão também na saída, tá? Eu não lembro agora se tinha algum papelzinho, mas acho que não, tá? Que ele colocava um botão que ele mostrava o número, que era uma representação do número. Daí ele ia lá, anotava a representação numérica. Na verdade, ele calculava as variáveis e ficava calculando até ele conseguir quebrar, né? A hora que ele quebrava, ele mostrava a chave, né? É isso, né? Isso, cada roda tinha uma letra. Isso aí. É bem essa questão mesmo, tá bom? Então, ótimo. Essa é a ideia, tá? Então, eu estou pedindo para vocês, ó, usarem esse daqui, ó. Terminal, processamento, tá? E decisão. Então, esses 3 objetos aqui, ó. Que eu deixei aqui, né? Dentro do meu... como exemplo, né? Para vocês verem, tá? Aí eu pedi para vocês, ó, utilizando esse programa aqui, tá? Tô falando pro Danilo aí também, né? Ó, esse programa aqui, o Diagrams, né? Para vocês fazerem o quê? Fazer uma brincadeira aqui, ó, pra gente começar a detalhar, tá, gente? Como que a gente faz para fazer tarefas simples, tá? Por que isso é importante? Porque a gente começa a pensar de uma forma racional, tá? Por quê? Porque a gente está acostumado, em geral, tá? A não pensar muito detalhadamente nas tarefas que a gente vai fazer. Era isso que eu estou pedindo para que vocês comecem a fazer agora. Das tarefas que vocês forem fazer, a gente consegue sim detalhar tudo, tá? Porque se a gente não começar a fazer esse exercício de cabeça aí, tá? Da gente pensar de forma detalhada, a gente não consegue resolver, tá? Determinados problemas aí que a computação vai pedir, tá? A gente está acostumado, vocês são a geração plug and play, que a galera fala, né? Você aperta um botão, resolve tudo.
E infelizmente não é assim que as coisas funcionam, tá? A gente só facilita as coisas apertando o botão, mas tem todo lá umas regras, tá? E um passo a passo que é feito antes, né? Que executa aquela função e que te dá uma resposta, tá? Então a gente tem que começar a pensar detalhado. Falou? Esse que é o objetivo aqui dessa aula aqui. Então, Danilo, é basicamente isso aqui, ó, que eu pedi para a moçada fazer, tá? Fazer um bolo, pegar um ônibus. Então, os níveis de detalhe vai depender muito da consciência, tá? De detalhes que cada um tem, né? E do tipo de atividade que você vai fazer, né? Teve gente aqui que foi tomar água, se preocupou muito mais com a geladeira, se estava gelada, que não está, do que o ato de tomar água mesmo, né? Não é mesmo? Mas não tem problema, não, a gente não está fazendo. Isso aqui é um exercício, que nem eu disse para vocês, para a gente poder detalhar, tá? Então vamos fazer um aqui. Eu vou fazer aqui eu acho que eu beber água mesmo, tá? Só para ter um exemplo, né? Que eu vi o que vocês mandaram, a maioria ficou legal, tá? E eu vi que o pessoal mandou as tarefas antes do que eu pedi, que é ótimo, tá? Essa atividade aqui está prevista até quando? Até amanhã, né, gente? Ó. É hoje? Data de entrega 23h59. Então, o pessoal que mandou aí para mim, né? Antes eu consegui, né? Eu vi que o pessoal mandou hoje, né? Já fica meio ruim assim, né? Mas eu até poderia ter corrigido aqui. Vamos ver quem que mandou aqui, né? Ó, vou pegar da Kailane aqui, o André, tá? Vamos ver aqui do André, pegou aqui uma imagem. Ah, outra coisa aqui, tá? Que eu gostaria que vocês fizessem. Ó, o André fez certinho aqui, tá vendo como é que ele mandou para mim? Ó? Exercício 1 em PNG. 2, 3, 4, 5. Olha como fica fácil. Vamos ver se a Kailane mandou completo. 1. Ô, Kailane, quem é quem aqui? Tá? Entendeu? Ela pôs 1. Tudo 1 aqui. O Léo, como é que ele fez aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Só não mandou PNG, mas eu consigo abrir, tá? Tá bom? Esse aqui eu tenho que baixar. Então, se puder mandar aqui como figura, fica mais fácil de eu abrir aqui, tá vendo? Eu já consigo ver aqui, ó. Se não, Léo, tem que baixar esse daqui e daí abrir dentro do... Fica tranquilo, gente, tá? Esse aqui é bom mostrar, né, para vocês verem o jeito certinho de mandar, tá? Mas você viu que fica doido aqui? Fica tudo ó. Qual que é o exercício aqui, tá? A hora que a gente for começar a mandar os exercícios com numeração de programa mesmo, gente, aí é super importante que vocês não errem essa numeração, tá? Aqui são 5 exercícios, tá de boa. Eu já consigo ver quem que é o bolo, né? Quem que não é, quem que vai tomar água, né? É tranquilo, tá? Mas, por favor, tá? Os exercícios de programação, aí não tem jeito, tá? Vocês têm que mandar na numeração certa, tá? E tá aqui na apostila, né? Ó. Salvar os exercícios utilizando o seguinte padrão. Eu sei que vocês leem tudo, né? Lê nada, né? Mas tá escrito aqui, ó. Eu quero esse daqui, ó. Desse jeito, exercício 01. Exercício desse jeito aqui. Vocês vão até o exercício, ó. Acho que tá no 90, tá? Então, beleza. Tem que fazer daquele jeito mesmo, tá? O exercício 01 até o exercício 90, tá vendo? Desse jeitão. É só colocar o número do exercício aqui bonitinho. EXE e o número, tá? Até chegar no 90. Beleza? Só quando ele for menor que 10 aqui, que precisa colocar o 01, tá? Para ficar legalzinho. Então esse aqui é o jeito que eu vi. Vamos ver um jeito aqui que o André fez, tá? O André fez aqui o fazer bolo. Vamos ver como é que ele fez aqui o fazer bolo, tá? Pegar vocês para Cristo aqui, né? Não abriu? O que deu aqui? Ah, tá aqui, ó. Então, ó, como é que fica aqui, né? Do André, por exemplo, ó. Ó como é que ele fez o bolo aqui, né? Início, ó, possui 3 ovos, estão vendo aqui?
Possui 3 ovos, batedeira, farinha, leite, fermento, blá, 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 blá. Então é tudo que ele precisa para fazer o ovo, tá? Sim. Unte a farinha, não sei o que. Quebre 3 ovos, mistura a gema. A massa está homogênea? Não. Mistura de novo. A massa está homogênea? Não. Mistura de novo. Olha como ficou legal o fluxo dele aqui, né? Estão vendo? Vou seguir esse aqui, ó, esse caminho, tá? Então a massa está homogênea, acrescente o leite, bata clara, despeje a massa, asse em fogo médio. Furar o bolo com garfo. O garfo saiu parcialmente limpo. Tá vendo a pergunta? É sim ou não? Então tem um fluxo aqui, sim. Ó, saiu o garfo? Não, continua assando. É essa a questão. Então, não tá bom ainda, não saiu. Sabe que você furar o bolo com o garfinho lá, que a galera faz, né? Colocar um palito lá. Se saiu, saiu limpinho, aqui tá bom, né? Senão você volta e continua assando aqui até ele ficar bom. Aí ele testa, tá bom, vai lá, retira o bolo e come. Finaliza. Tá? Tá vendo? Aí o que ele fez aqui? Fez um outro fluxo, ó. Não tem essas atividades? Possui dinheiro para comprar todos os ingredientes? Tá? Sim, vai lá comprar, vai para o início e começa de novo. Olha que interessante aqui o fluxo. Gostei, viu? Parabéns aqui. Ficou bem legal dele aqui, tá vendo? Então ele fez o fluxo aqui na pergunta, né? Bem legal, com ida e volta, com algumas questões que ele quis resolver. Resolveu tudo e finalizou. Ótimo, gente, tá? De boa, é isso aí, ó. É isso que eu pedi, tá? Nada demais aqui, tá? Vou aproveitar o dele aqui, que já tá bonito, né? Ou não? Vê da Kailane aqui, tá? Mais um teu aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. O que é esse aqui? Ó, pegar o ônibus, tá? Então isso que eu pedi, ó. Numeração aqui, ó. Só para eu saber que vocês fizeram os 5, tá? E tá na numeração certa, ok? Aí eu vou para ele e ele fala, ah, quem que é esse aqui? Tá vendo aqui, ó? Tem eu pegar o ônibus aqui em cima, tá? Ele escreveu o título, né? Ou eu vou na apostila e falo, qual que é o segundo aqui, ó? Pegar o ônibus, tá? Então é isso que eu vou ver, é assim que eu vou corrigir. Eu venho aqui, exercício 2, pegar um ônibus. Daí eu vou abrir aqui, ó. E tem que estar o pegar o ônibus aqui. Entendeu? Então eu pego pelo número e faço assim. Então vai pegar onde? Possui cartão de passe e dinheiro suficiente? Estão lendo aí? Estão conseguindo ler? Tá, né? Então a resposta é sim ou não. É sim. Você tem passe? Pô, se você não tiver passe, o que acontece? Você não pega ônibus. Você não tem dinheiro, você não tem o passe, não tem o cartão lá, sei lá o que você precisa para pegar o ônibus, né? Se você não tiver aquilo lá, volta para casa, tá? Você não consegue pegar o ônibus. Olha o que ele fez aqui, ó. Finaliza, não sei se vocês estão vendo aqui, o fluxo dele vem aqui, ó, e finaliza aqui, ó, tá? Então, fala, que é uma pergunta bem óbvia, né? Mas que às vezes a gente nem faz, né? Ou a gente faz e não pensa que a gente tem que fazer, né? Mas é uma coisa tão natural, às vezes, pra gente, que a gente... Mas não é uma coisa que você sempre pensa, antes de você sair para pegar um busão? Você pegou o passe e tá com dinheiro? Você não vai sair sem dinheiro, né? Sem o passe para pegar ônibus, né? Então é uma pergunta que se você fosse programar um robô, você tinha que fazer com ele. Ele sempre vai ter que fazer essa análise aqui, tá? Bom, beleza, tem o cartão? Defina o seu local e destino. Ótimo. Ó, confira o mapa da rota do ônibus do terminal online. Beleza. Consulte o itinerário. Beleza. Dirija-se ao ponto de ônibus e espere. O ônibus, ao se aproximar, verifique o letreiro. Tá no ponto certo? Tá? Esse aqui, o que é? É verificar se o ônibus está correto, né? Que essa é uma pergunta super importante, tá? Você vai pegar qualquer ônibus, né? Primeiro que chega lá, você entra nele. Você tem que entrar no ônibus certo, né? Então essa é uma pergunta que é essencial para a gente fazer, né? Então, se chegou o ônibus, beleza. Se não, eu acho que é isso que ele quis dizer aqui, né? Ó, verifique o letreiro para ver se está no ônibus certo e volta aqui, ó. Senão ele vai o quê? Vai ficar esperando o busão até chegar aquele que você quer pegar. É lógico, né? Ele podia ter feito aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, ele fez, ó. Aí entre no ônibus, pague o bilhete, daí chegou o ônibus certo, né? Atravesse a catraca, sente-se ou segure ali na barra do suporte, beleza?
O ônibus está perto do ponto? Ah, é outro ponto aqui que eu queria ver com vocês aqui, ó. Que são duas questões, três, né? Você tem que ter dinheiro, você tem que pegar o ônibus certo e você tem que ficar analisando a parada também. Que é uma coisa que a gente faz, né? Na hora que a gente entra no ônibus, você tem que verificar se é aquela o teu destino, né? É esse o ponto teu? Não. É esse o ponto seu? Não. É esse o ponto teu? Sei. Desce, né? Então é uma coisa que você tem que fazer, ó. O ônibus está perto do ponto de parada? Não. Fica lá. Tá? Aí chegou perto do ponto, aperta o botão para parar ou puxa a descarga, né? Que o pessoal fala, né? Que é aquela cordinha, né? Que a galera... Certo? Então você puxa a cordinha, acho que não tem mais cordinha agora, né? Ainda tem busão com cordinha? Tá tudo com botãozinho agora que você pede para parar, né? Meu tempo era aquelas cordinhas que você puxava, né? Que fazia pá, né? Daí ele puxava. Então, tá, chegou num ponto, daí você desce, né? Puxa a corda. Ah, o dele é de puxar a descarga aqui, ó. Puxa a corda ou aperte o botão para dar sinal ao motorista, né? Tá certo. Saia por uma das portas de trás, acabou. Excelente. Então é isso aqui que eu estava pedindo para vocês. Ó. Olha os objetos que ele usou. Ó. Tá? Objeto de início, pergunta quando precisa. Ele fez até o fluxo de retorno aqui. Ó. Quando é uma tarefa, uma atividade, ele colocou dentro de um retângulo ou quadrado, né? Que isso aqui é uma atividade. Aí quando tem um fluxo aqui de retorno, que é natural ter, tá? Por exemplo, verificar se é o ônibus, né? Que acho que é esse aqui, ó. Não. Ó, o ônibus está se aproximando, né? Verifique o letreiro. É o ônibus certo? Não. Fica esperando, tá? Aí, tá o ônibus certo? Não. Fica esperando. É o ônibus certo? Não. Fica esperando, tá? Quer dizer, ele fica nesse fluxo aí, ó, até você chegar no ônibus certo, tá? A hora que você chegar no ônibus, que a gente chama de retroalimentação, isso aqui, né? Então ele pega e volta para a fase anterior, tá? Faço uma pergunta, falo, ó, quer dizer, eu só vou para a fase seguinte a hora que isso aqui der um sim, tá? Der uma resposta positiva. É o ônibus certo? Sim, então dou sequência, certo? Isso aqui, gente, vocês viram que vocês podem fazer com tudo na vida, tá? Tudo. Tudo na vida é baseado mais ou menos nesse tipo de estrutura aqui, ó, tá? Que isso aqui é estrutura que a gente chama de estrutura de programação. Você tem uma sequência de eventos aqui, ó, tá? Que ele tem que ter uma sequência lógica, tá? Certo? Primeiro eu tenho que ver que eu tenho dinheiro, depois eu entro no ônibus, eu tenho que descer. Então tem que ter uma sequência lógica. Tem que fazer aqui uma condição. Qual que é a condição aqui para ele pegar o busão aqui, ó? Que é o losango. Tem que ter dinheiro, tá? É a primeira condição dele, né? É ter dinheiro, tá? E pode ser uma repetição. Repetição, o que que é? Ele vai ficar aguardando até que, né? Vai ficar repetindo aqui, ó, até que o ônibus dele chegue. Ou seja, ele vai ficar lendo pro letreiro do ônibus lá. É o 237 que ele tem que pegar? É o ônibus 237? É. Chegou? Não. Lê o próximo ônibus. É o 237? Não. Lê o próximo ônibus. É o 237? Não. Lê o próximo. É o 237? Sim. Aí ele continua o fluxo dele, tá? Entenderam? Esses três fluxos aí, tá? É basicamente as três estruturas de programação que existem, tá? Uma sequência, tá? De eventos, uma condição aqui, ó, que é o losango. Sequência de evento é o azulzinho, né? Tá vendo aqui, ó? Sequência 1, 2, 3, 4. Uma condição aqui é uma pergunta que você vai fazer, e essa pergunta ela pode direcionar, tá, a uma repetição ou não, tá? Entenderam? O que é repetição? Ficar perguntando, é o 237? Não. É o 237? Não. É o 237? Não. Então o computador, por exemplo, ele vai ficar fazendo essa pergunta aí a cada 1 segundo, tá? A gente não faz isso, né? A gente só olha lá para o busão e vê se tá... Mas se fosse um robô, por exemplo, você ia falar, analise se o ônibus chega aqui a cada 1 hora. Não pode fazer isso, né? Então, beleza, o ônibus chegou, verifique o letreiro.
O que a gente tem que fazer com o computador? Analisa a cada 1 segundo, tá? Ele é burro, ele não tem ideia de quando que vai chegar o próximo ônibus. Então você tem que dar instrução para ele, tá? Analisar a cada 1 segundo para ver se é aquele ônibus que você tem que pegar, tá? E passar cada comando muito detalhado. Porque se você furar uma fase, dá tudo errado. Entenderam? Gostei bastante aqui. Vamos pegar outra aqui, ó. Kailane, vamos ver aqui. Pode mostrar, Kailane? Pode, né? Pode sim. Então a gente vem aqui, né? Mostrando dela aqui. Vamos pegar aqui. Pegou e trocar a lâmpada. Aqui, ó. Estão entendendo o que eu estou falando aí? Tá tudo certinho? Tá? Isso aqui é uma brincadeira, tá? Que a gente tá fazendo, né? Evidentemente que a gente não vai programar nada disso aqui, né? Ainda, né? Daqui a pouco vem os robozinhos aí, daí a gente programa, tá? Nossa, olha como ela caprichou aqui. Chique você, hein? Olha aqui, ela já pensou em muito mais detalhe até do que a André, né? Ó, vamos ver aqui, rapidão aqui do dela aqui, ó. Pega um recipiente, ela separou mais as tarefas, tá? Que se você ver direitinho mesmo, essas tarefas aqui, elas têm que ser individuais, tá? Então eu não posso juntar que nem o André fez lá, tá? Por exemplo, pega assadeira, farinha, bolo... Não, tem que pegar assim, pegue a assadeira, 1, pegue a farinha, 2, pegue o ovo, 3, tá? Pegue o leite, 4. Então tem que ser tudo detalhado. Isso aqui, ó, pega o açúcar, farinha de trigo, margarina, 3 ovos, leite, fermento, tem que separar tudo, cada um em uma atividade. Então tinha que ser, pegue o açúcar, pegue a farinha, pegue a margarina, pegue os 3 ovos, pegue o leite e pegue o fermento. Cada um é um comando, tinha que ser um quadrado desse aqui, ó. Ela não fez errado, não, tá certo, tá? Mas se fosse para passar por um computador, tinha que ser tarefa individual, tá? Olha lá, pega um recipiente grande, pegue todos os ingredientes, unte aqui, junte, né? Os ovos, não sei o que, pá, misture tudo, pelo amor de Deus, né? Logo despeje a xícara aqui, utensílio, tá super detalhado, né? Certíssimo, gente, certíssimo isso aqui. Olha lá, misture bem, a massa tá homogênea? Não, misture bem. Olha aqui, ela fez o fluxo, tá vendo? De repetição, que a gente chama isso aqui, ó. Se eu colocar um temporizador, por exemplo, no computador a cada 1 segundo, imagina um robô, né, mexendo a massa lá. Não é você, tá? Exatamente, Alexandre. Isso aqui é uma tarefa boba, tá? Imagina uma tarefa complexa, assim, que a gente vai fazer dentro de uma indústria, por exemplo, a Toyota, né, fazendo um carro, cara. Imagina a quantidade de programação que você precisa, né? Um bolo de casamento. Ó, a massa está homogênea, ela pegou tudo isso aqui, ó, pegou todos os ingredientes, misturou bem e está verificando se está homogêneo. Ó. Aí, até ficar homogêneo, ele vai ficar aqui. Está homogêneo? Não. Misture bem. Está homogêneo? Não. Misture bem. Está homogêneo? Não. Misture bem. Perfeito, né? Ficou legal isso aqui, né? Aí vem para cá, adicione e tal. Vou dar uma simplificada. Ó, liga o forno, não sei o que. Ela podia ter feito outro desse aqui, ó, para verificar se o bolo está assado, né? Deve ter alguma condição lá, que eu não sei, né? Que você vai verificar se o bolo está pronto, né? Tem que ficar douradinho, ou aquele negócio do palito, né? Certo? Para ele poder analisar. Mas ela fez aqui toda a sequência, super detalhado, né? Até chegar no fim. Os objetos aqui estão certinho também, tá? Tá tudo show de bola. Ó, retire a forma do bolo, tá? Ficou perfeito. Vamos ver mais um dela aqui, ó. Você fez bem detalhado, né? Caprichou aqui. Obrigada. Olha aqui, ó. Trocar uma lâmpada, que tá mais simples, ó, do dela aqui, ó. Olha aqui, ó, a primeira pergunta que ela fez aqui. A lâmpada tá queimada, né? Acho que é a primeira pergunta que você tem que fazer. Certinho, tá? Não tá, então não é necessário trocar. O que precisa ter aqui, Kailane, é você direcionar isso aqui pro fim, tá? Porque o computador não sabe o que é fim. Você viu que ele veio aqui, cadê o fim aqui? Ó? Então aqui você tinha que fazer uma setinha e direcionar para o fim aqui.
ou fazer mais um aqui, ó, objeto aqui, falando que aqui é fim também. Se você não precisa trocar, fim, tá? Beleza? Ah, mas tem que colocar fim? Tem que colocar, tá? Por quê? Porque é um objeto que está finalizando o teu fluxo, tá? Então, como ele tem início, tem que ter fim também, tá? Eu vi que não foi só ela, teve alguns colegas que também fizeram assim, tá? Aí eu fiz observação, assim, falei, ó, a gente tem que sempre colocar fim, tá? Todo fluxo tem que ter início e fim, tá? Ó, pega uma escada, coloca a escada, o que é? Coloca embaixo da lâmpada queimada, tá? Com a devida atenção suba a escada, ok. Certifique que a lâmpada não está quente. Retire a lâmpada do soter, gire a lâmpada em sentido anti-horário. Boa, tá? Você falou como que tem que fazer aqui, eu não tinha nem pensado nisso. Pegue a lâmpada nova, com cuidado posicionar a lâmpada no soquete, gire-a em sentido horário. Está fixada? Não. Fica girando aqui no sentido horário, ó, até fixar. Perfeito. Show de bola, tá? Vira o fluxo de repetição, isso aqui é um fluxo. Ó, isso aqui, ó, é sequencial, gente, né? Sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São linhas de programação isso aqui, tá vendo? Ó, um comando, do outro comando, outro comando, outro comando, comando. E aqui, ó, ele pede para fazer o quê? Repetir até atender uma condição. Então ele vai ficar repetindo esse fluxo aqui, ó, tá? Ela tá fixada? Não. Gire em direção à lâmpada, que é? Em horária, tá? Acho que tá meio, né? Mas tudo bem. Aí ele vem aqui, fica executando até fixar. A hora que fixou, desça da escada, guarde a escada, aperte o interruptor para acender a luz. Aqui dá para verificar também. Acendeu a luz? Não. A lâmpada está com problema? Teve uns colegas que fizeram isso, tá? O que você faz aqui se não funcionar? Pensou nisso? Que é uma coisa que você testa, né? Você vai lá, aperta o interruptor, daí fala, ih, não funcionou lá a lâmpada. O que você faz? Você reinicializa o processo tudo de novo, né? Ou você vai chegar num ponto aqui, ó, onde você vai começar de novo o processo, tá? Então vai começar tudo do zero? Pode ser, tá? Aí você vai lá, tira. Quem já trocou lâmpada sabe que é isso, né? Às vezes não dá certo, você rosqueou errado, não funcionou. O que você faz? Você tira de novo, rosqueia de novo, desce da escada, sobe da escada, vai lá, aperta, faz tudo isso aqui de novo, né? É ou não é? Até você concluir. Bem interessante, né? E olha que nem o pessoal está falando, né? São tarefas simples, né? Qual que é outra aqui que ela fez? Ó, enviar e-mail, hein, gente? Enviar e-mail também pode ser uma tarefa super trivial, né? Eu vi que teve alguns colegas que perguntaram assim, você tem e-mail? Se você não tiver uma conta de e-mail, como é que você faz? Pensaram nisso? Para começar, você tem que ver se você tem conta de e-mail, né? Se você não tiver, você vai ter que criar uma. Aí você pode fazer o passo a passo para criar o e-mail, tá? Cria o e-mail, aí ó, faz todo o processo aí para você enviar, né? Ó, ali computador, abrir o navegador, acessar o Gmail, escrever, vai para o campo para, coloca os destinatários, ótimo. Adicione um assunto, escreva a mensagem. Por aqui você começa a ler e verificar se tem sentido, tem lógica, né? A atividade aqui de mandar e-mail. Você está vendo aqui que ele está seguindo o roteiro, né? Que tem lógica, não é mesmo? Escreva a mensagem. Ó, deseja anexar anexo? Anexar arquivo, aliás, né? Toque em anexar, coloque lá o anexo. Não quero. Vai lá na parte inferior, clique em enviar. Enviou. Se não vai anexar, vem aqui e dá um enviar. Olha que legal. Tá vendo? É uma coisa que vocês fazem, né? Ou você manda só o texto, às vezes você manda com anexo, não é mesmo? Ficou bem completinho aqui, ó. Perfeito, Carlinhos, tá ótimo. Eu acho que foi essa a ideia que eu quis passar para vocês, tá? Do conceito geral aqui, para vocês executarem essas tarefas, tá?
Então, por favor, o pessoal que mandou, por exemplo, algum outro objeto que não fossem esses três aqui, ó, esse aqui, tá? Do início, tá? Da atividade, isso aqui é uma atividade, tá? Pensem sempre como atividade. Como é que eu posso entender que isso é uma atividade? Isso aqui está associado a um verbo aqui, ó. Ó, tá vendo o que ela fez aqui? Ligue o computador, ligar, abra, acesse, tá? Escreva, vá para o canto, tá? Adicione, escreva, toque, tá? Então são ações que você faz, tá bom? Quando você tem uma pergunta, isso aqui fica dentro de um losango, tá? Que ele vai direcionar para cá. Faltou colocar aqui o sim, né, Kaila? Ah, tá vendo aqui? Agora que eu vi, que eu esqueci. Beleza. Aí tem o não aqui, ó, para ficar bem claro. Ela colocou em vermelho aqui, ó, também, tá? Ficou ótimo, tá? Pode colocar em verdinho aqui, ou vermelho mesmo, para destacar. Que isso é uma coisa que tem que chamar a atenção, tá? Do pessoal. Então, precisa fazer colorido? Claro que não, tá, gente? Você pode cair numa empresa aí que ele não queira nada colorido, tá? Tipo, você vai descrever qual que é o passo a passo do trabalho de um determinado funcionário dentro da Toyota, tá? Então ele vai lá e tem que colocar a roda do carro, tá? Então você pode fazer como colocar a roda do carro. Você vai descrever tudo que ele vai ter que fazer aqui para executar aquela tarefa, tá? E geralmente as empresas, tá, as indústrias, gostam muito desse tipo de coisa, tá? De fazer esse tipo de coisa. Então é interessante você tanto saber fazer um fluxograma como ler e entender como que ele funciona. Essas empresas japonesas, então, citei a Toyota aí porque isso é bastante comum para eles, tá? Uma Bosch alemã, né? Uma Samsung que tem aqui em Campinas, tá? Que é de coreano, né? Pessoal meio asiático assim, que gosta desse tipo de coisa, de padronizar tudo, tá? Então é bastante sério e eles usam muito, tá? Fluxograma e fazem esse tipo de coisa. Então é bem legal vocês aprenderem, porque vocês vão poder ter a oportunidade de usar isso profissionalmente muito na vida, tá? Vocês vão ver fluxograma pra caramba, tá? Então é bem interessante que vocês conheçam os desenhos, tá? E o método. Que nem eu estava falando para vocês. Dá para colorir, deixar destacado ou não, tá? A minha esposa, por exemplo, faz fluxograma de negócio, tá? Da empresa que ela trabalha. Então, por exemplo, ela quer entender, né? Como que funciona um determinado sistema em uma empresa, ela vai e faz o fluxo, tá? E deixa coloridinho, bonitinho, porque é empresa informática, tá? Então, ela coloca tudo bonitinho, colorido, e o pessoal gosta. Gosta por quê? Porque destaca, tá? Aí você vai ter que se adequar à empresa, né? Eu gostaria que vocês começassem a usar o colorido, com recurso e tal, exatamente para vocês aprenderem a explorar a ferramenta, tá? Para vocês entenderem, tá? Para quem não viu aqui a ferramenta, né? Vamos abrir a aba aqui. Ó, tem aqui o Diagram, né? Que é esse diagrams.net aqui, ó, tá? Então você precisa de uma conta, né? Conta do Google, isso aqui é do Google, né? Dá um start aqui, ó, tá? E ele é muito legal, né? Porque essa ferramenta aqui, ela é free, né? E tem muita coisa aí que vocês provavelmente vão usar durante o curso, tá? Ó, entidade de relacionamento, diagrama de entidade de relacionamento, DER, né? Isso aqui é banco de dados, tá, gente? Você tem network aqui, ó. Isso aqui é computador, tá? Switch, computador, rede de computador, ó, tá vendo? Que mais que você tem? Engenharia, talvez. Isso aqui é diagrama elétrico, né? Software, tá? Olha aqui, você tem aqui orientação a objeto, as classes, tudo isso aqui. Vocês vão pegar a partir do segundo período, tá? Então, se vocês quiserem fazer... Todo esse desenho aqui a gente usa dentro da informática, tá? Então, não estou passando só para a minha disciplina, né? Provavelmente vocês podem vir a utilizar, se o professor usar esse software aqui. Senão você fala para ele, o Dematê passou isso daí de graça, tá, né? Então, já tem aqui softwarezinho que já faz isso, tá? Para vocês.
Então, ó, muitos aqui, vocês dão uma fuçada aqui, vocês vão usar. Comigo vocês vão usar o quê? Vão usar o flowchart, só aquele basicão, né? Que é o inicial, tá bom? Tem que pôr um nome aqui, né? Então, o que eu pedi aqui para vocês fazerem? Vir nesse aqui, né? E começar a fazer daí os exercícios aqui. Não usar esse general aqui, né? Que é o genérico. Usar o flowchart, tá? Que tem os elementos aqui que a gente usa dentro da informática, tá? Então, ó, a gente começa com o quê? Terminador, é esse aqui. Aqui finaliza. Então aqui eu ponho o início, né? Dá 2 cliques lá, início e fim, tá? Início, gostei, vou colocar verdinho, e o fim vou colocar vermelho para destacar, tá? Sempre usem recurso, se possível, né? De cor, que é bom, viu? Conhecendo a moçada, os programadores, são tudo meio cego, tá? Programador, quanto mais colorido você fizer, melhor, tá? Então, se destacar essas coisas aqui é legal. E por que a gente usa fluxo, hein, gente? Por que você não faz tudo descrito aqui? Por exemplo, que nem esse aqui, ó. Porque em vez de eu fazer isso aqui, eu não faço assim, ó. Tá? Descrito. Porque isso aqui é muito mais difícil de entender, tá? Você consegue entender qual que é o fluxo aqui, ó? Vai demorar um pouco mais aqui para você entender. Dentro de um fluxo aqui de fritar ovo, né? Pode até ser relativamente fácil. Mas se eu tiver um fluxo mais complexo, tá? É muito melhor o entendimento com desenho, tá? Com diagrama, do que com descritivo, tá? Aqui ele fica muito mais simples, né? E fica até intuitivo. Eu já sei o caminho aqui, tá? Certinho, com desenho, tudo bem focado mesmo com aquilo que você tem que fazer. Então, é aquela frase, como é que é? Se você não entendeu o que é que desenhe, vem daqui, tá? Porque a gente usa o desenho para facilitar o entendimento. Então, quanto mais fácil for e quanto mais rápido for o entendimento, melhor, tá? Então, gera menos dúvida o desenho do que o texto, beleza? Então, por isso que a gente usa o diagrama, né? Não fala desenho, né? Diagrama. Então, basicamente, a gente usa esse, daí é o processo, ó, isso aqui é o terminator, tá vendo ali, ó? Isso aqui é process, que eu vou processar alguma coisa, executar. Então, ó, esse aqui, tá? Que pode virar um retângulo. E tem esse aqui, ó, decision. Decision é que eu vou fazer uma pergunta, que é tipo, decida, né? Faça uma pergunta aqui, ó, tá? Então aqui é uma ação, tá? E aqui eu vou dar o fluxo, tá? Dele, ó. Aqui, tá vendo a setinha aqui? Eu pego, arrasto aqui, ligo no próximo objeto, ligo no próximo, ligo no final. Sempre tem que ter início e tem que ter fim, tá? Não pode ficar aí voando, tá? O negócio. Porque esse é o padrão, tá? Essa é a técnica correta. Isso tudo, gente, foi pensado e foi, vamos dizer assim, estabelecido como regra, tá? Para que as pessoas no mundo inteiro fizessem do mesmo jeito. Isso se chama técnica, tá? Então, existe uma técnica, existe um padrão para a gente seguir, exatamente para não dar confusão. Então, se você fizer um fluxograma e seguir as regras, tá? Qualquer pessoa no mundo que entenda de fluxograma vai conseguir ler e entender o teu fluxograma. Essa é a questão, tá? Então a gente tem que seguir sim os objetos corretos aqui, ó, cada um tem uma função e uma descrição, tá? Ó, por exemplo, tape, né? Or, manual operation, isso aqui, ó, operação manual. Então está descrevendo que eu vou fazer uma atividade manual, aqui uma operação manual, né? Aqui, ó, manual input, tá? É uma entrada manual. Display, estou mostrando na tela. Então, antes de vocês usarem o objeto aqui, ó, olha lá, direct data, tá? O que é isso aqui, por exemplo? Ó? Se eu colocar direct data, eu falo, gostei dessa lata aqui, vou colocar aqui, ó. Isso aqui eu estou falando que eu estou acessando um banco de dados aqui, ó, tá? Dentro desse fluxo, tá? Então não posso usar isso de forma só porque eu achei bonito o objeto lá. Cada um tem uma função específica, tá?
Cuidado. A gente evidentemente não vai entrar muito nesse assunto, porque vocês vão ver mais para frente com muito mais detalhe, tá? É fluxograma. E como tem muito tipo de fluxograma, a gente vai usar aquele que é mais destinado para informática, tá? Não vai ficar aí vendo tudo, tá? Então esse primeiro nosso aqui foi exatamente para a gente poder entender como que a gente funciona aqui dentro da informática, né? E um fluxo aqui de processo genérico, normal, tá? Por isso que ele ficou simplão assim, ó, tá? Que é só com 3 objetos, tá? Isso aqui a gente chama genericamente de fluxo, fluxo de negócio, tá? Diagrama de processos, tipo de coisa assim, tá? Então, que está mais simplificado, né? A gente pode chamar que é um diagrama de um processo qualquer. Qual que é o processo aqui, ó? Enviar e-mail, tá? Então, procedimento, né? Processo ou procedimento de você enviar o e-mail, tá? Genericamente. É esse o objetivo. Beleza? Então, ó, tem até hoje? Entenderam, hein? Quer mais um prazinho aqui? Vou dar mais um prazo aqui, ó, para vocês, tá? Só por causa do Danilo, né? Vou ser generoso aqui com vocês, ó. Deixar aí até domingão, tá bom, Danilo? Ó, 26. Ó, domingo, hein? Falou? Domingo, meia-noite. Tá bom, né? 5 desenhinhos, né? Você consegue fazer de boa, né? Para quem não entregou ainda, tá? Entrega. É legal a gente dar uma corrigida, né? Ou discutir sobre como que o pessoal fez, para vocês terem ideia também, tá? E não fiquem preocupados, não. Se vocês tiverem, né, qualquer problema, por exemplo, ó, tem 9 aqui que não entregou. Se vocês tiverem, né, qualquer problema para entregar qualquer trabalho, ou ver que não deu muito tempo, a gente pode recombinar aqui a data, tá? Lógico que eu vou fazer isso mais no começo, né, até vocês se acostumarem, né? Porque depois a gente vai ter que seguir a data certinho, né? E lembrando, tá, gente, que é super sério. Tá calor, depois esquenta esse frio. É super sério isso, tá? Eu não, ó, escutem aí, tá? Eu não vou dar prova. Eu não vou dar prova. Eu não vou dar prova. Eu vou cobrar o quê? A atividade de vocês, tá? Que a gente tá no remoto. Eu vou dar um monte de trabalho toda semana para vocês, tá? Que nem esse daqui. Trabalhinho, né? Aí vocês têm que fazer para a próxima semana. E toda semana vai ter isso. Ok? Ah, e como é que vai ser a avaliação? A avaliação vai ser a somatória desses trabalhinhos aí que vocês vão fazer para mim. Se a gente voltar no presencial, tá? E quando voltar, azar dos 6, daí eu vou dar prova, tá? Então reze para não voltar. Porque daí vocês não têm prova. Voltou no presencial, daí a gente volta no regime normal, né? Com prova, avaliação, tudo mais, tá? Mas não faz sentido, eu acho pelo menos, né? Não faz muito sentido dar prova no... Como é que eu vou fazer prova com vocês aí, né? Porque é muito estranho, né? Então, prefiro não dar. Prefiro cobrar o trabalho, vocês vão fazendo, tá? E vão me entregando as atividades. Boa, Bruno. Gostei dessa aí, né? Eu vou estar bem na semana de prova. É bem possível. É mais ou menos aí a primeira nota que eu tenho que lançar de vocês. É até bom ficar ligado, né? É lá pelo dia... O Diego falou hoje, acho que é dia 6 de outubro, por aí, tá? Tem reunião dia 6 de outubro aqui, ó, que é conselho, tá? Onde a gente faz aí faz uma análise de cada aluno, tá? Então vê como é que o Bruno tá, como é que o Danilo tá, para ver se a gente precisa de uma ação diferenciada, tá? Na verdade a gente faz isso, tá vendo se a turma inteira tá indo bem ou tá indo mal, tá? E como é que eles estão indo. Então a gente faz o conselho para verificar como é que tá a nota da turma, tá? Então a prova dos 6 seria então o quê? Final de setembro, tá? Um pouquinho antes aí. Entendeu?
É onde vai acontecer a primeira, eu acho que é, a primeira avaliação. Pode estar enganado, tá? Não estou lembrando aqui de cabeça agora a nota. Então, moçada, aqui, ó, você vê que a atividade já era para hoje, tá? Eu entendo a primeira atividade, mas não deixem para depois, tá? Não façam isso. Crie o hábito de sempre fazer atividade logo depois que eu poste, tá? Por exemplo, eu estou postando aqui, a atividade é para domingo. Eu postei semana passada. Teve bastante gente que fez. 5, 9. 5 eu dei nota já. 4 aqui entregou. E 9 aqui ficou coçando, tá? Então, vocês precisam entregar esse trabalho, tá? Não deixe para depois. Ok? Pode falar aqui? Fala o nome aqui, ó. Quem que não entregou para mim aqui, ó? Alexandre, Carla, Cris, Danilo, coitado, né? Gabriele, a Kate, a Lara, eu. Eu putz, nem entreguei, né? Vou dar nota para mim aqui, tá? E a Tairane, tá? Então vocês precisam aí, ó, entregar dentro do prazo, beleza? Que é super importante. Vai chegar um tempo que eu vejo que vocês estão acostumados já com a metodologia, tá? Daí não tem choro nem vela. Vocês entregaram atrasado, 0, tá? Entregou atrasado, não cumpriu o trato, né? Tem que achar tempo aí, estudar e fazer as atividades, ok? Então beleza, acho que dá para passar mais um pouquinho aqui? Dá, né? Passar mais tarefa para vocês, né? O que vocês acham? Eu deixo para amanhã, tá bom já? Tá bom, né? Conversar com o Danilo um pouco. Já é 10 horas, né? Tá legal? Então, amanhã... Não, beleza, tranquilo. Vocês entenderam tudo? Como é que ficou aí? Ficou bem claro aí as questões aí que eu tô falando para vocês? Entenderam o fluxograma? O objetivo não é fazer fluxograma, não. Não é, a aula não é essa, tá? Eu gosto de passar o fluxograma para vocês entenderem esse detalhamento, tá? Que nem a Kailane fez, que nem o André fez, o pessoal tá fazendo, Bruno, tá? Mandou umas coisas legais aí. Então vocês estão fazendo as coisas aí, a gente tá mandando, eu venho conversando, tá? E então, eu até converso aqui com vocês, né? A hora que vocês mandam a tarefa, eu mando bastante mensagem até, né? Teve com uns aqui que eu conversei bastante, né? E falando, detalhando. Então, se vocês puderem, tá? Seria legal aqui, ó. Por exemplo, a Angélica aqui, ó. Ela mandou, daí eu mandei várias mensagens. Falei o 3, o 5, tá? Ó, vamos ver com quem eu falei mais aqui. O Felipe, ó. O Felipe foi um monte aqui com ele, tá? O Eric, ó. A gente trocou um monte de ideia, conversou bastante, tá? A Amy também. Então, o que eu faço? Eu quero passar a partir de agora, tá? Eu vou comentar aqueles exercícios que estão com problema, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui conversar com a Kailane e falar, Kailane, ó, o exercício 3 não tá legal, tá? Se eu falar que o exercício 3 não tá legal, vocês já entendam que os outros estão bons. Eu só vou comentar o que está com problema, entendeu? Se tiver que comentar, eu vou gastar tempo, vamos dizer assim, né? Com aquela atividade que está com algum tipo de erro, ok? E por favor, não se ofendam. Meu papel aqui é corrigir. Tá bom? Então, às vezes, eu sou meio direto assim. Falo assim, faz tal coisa assim, 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 assim. Entendeu? É porque eu estou querendo ajudar vocês, corrigir, para que vocês façam certo. Beleza? É essa a intenção. E às vezes eu faço muito rápido, tá? E sou meio direto, assim, né? A galera fala, o professor tá bravo. Não tô bravo, tá? Porque tem muito exercício e muito aluno, tá? Eu dou aula em 6 turmas, tá? Dá 300 alunos. Então não dá pra eu ficar, oi, bom dia, e mandar flor pra vocês, tá? Eu só... Você não fala que tá tudo uma merda. Então... Não, eu falo assim, mas às vezes eu sou meio rápido na conversa, tá? Curto e rasteiro. Ok? Tá bom, gente? Então, vocês vão se acostumando com o meu jeito, né? Tá bom? É porque tem bastante exercício mesmo, eu tento corrigir um por um, tá?
Às vezes que eu vejo assim que tá tudo meio certo, assim, vai por amostragem, mas a maioria eu corrijo, principalmente no começo, né? Para vocês pegarem o ritmo, né? Aprenderem, tá? E não passar batido, assim, nada, né? Principalmente com esse negócio de remoto, né? Eu tento, e fico a semana inteira, tá? Chega exercício para mim, eu já corrijo. Que nem chegou aqui, ó. Olha como é que chega para mim aqui, ó. Tenho para corrigir aqui, né? Como é que eu vejo? Vejo todas as turmas aqui, eu vejo que tem exercício aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é tudo minhas turmas, tá? Essas atividades aí. Então, ó, de vocês está aqui, ó. 4 aqui, ó, tá? Tem a Ana Carolina, o André, a Kailane e o Léo aqui, tá? Pra eu corrigir. Entendeu? Aí eu venho aqui e já converso. Falou? Então tá bom. Dúvidas? Entenderam aí o objetivo? Tudo certo? Comentários? Tá tudo legal? Então, buenas. Vamos dar um descanso para vocês. O Danilo, se você quiser ficar um pouquinho mais, o resto da turma aí tá dispensado. Tá, gente? Parei de gravar aqui, ó.